mais terras que eu tenho, não permita Deus eu vou, sem que volte para, sem que leve por que diz este vez, que simboliza a vitória eterna. Boa tarde a todos. Hoje então temos o prazer de ter Nelson com a gente. Nelson Alberti é formado em Publicidade e Propaganda, com especialidade em Marketing pela PUC Campinas. Foi sócio proprietário de uma das maiores empresas de tecnologia musical do Brasil, a Quanta Brasil, trabalhando por mais de 20 anos no mercado musical, entretenimento e showbiz no Brasil. Desde 2005, tem como hobby sua paixão por jipes e veículos fora de estrada, principalmente de trilhas, viagens e expedições pelo Brasil e pela América Latina. Numa dessas viagens, em setembro de 2012, teve uma aproximação mais direta com o Museu Militar, onde despertou sua paixão pelos veículos militares e pela história militar. Desde então, tem se dedicado à preservação da história da motomecanização do Exército Brasileiro. Em 2014, fundou com outros amigos a Companhia de Viaturas Militares Antigas do interior de São Paulo e, em 2016, buscou a integração entre a Associação dos Expedicionários Brasileiros e o Grupo de Pesquisa e Reencenação Histórica Dogs of War, e propôs a realização de um grande evento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, no qual foi aceito pelo coronel Sérgio Bueno e aprovado pelo então comandante da época, coronel Dutra. Desde então, realizaram anualmente os eventos até o ano de 2023. Em 2017, foi incumbido pela diretoria da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares a realizar o 13º Encontro Brasileiro de Preservadores de Viaturas Militares na cidade de Campinas, no Parque Ecológico. Evento que contou com uma forte adesão dos colecionadores de viaturas militares e sociedade como um todo. Nesse mesmo ano, foi eleito presidente nacional da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, na qual foi reeleito por mais 2 vezes. Em 2019, participou ativamente do projeto de elaboração do espaço cultural Museu Forte Anhanguera, sediado no quartel-general da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, e em 2021 participou do projeto de elaboração do Museu do Quartel de Itu, o 2º Grupo de Artilharia de Campinas. Mais recentemente, em outubro de 2024, desenvolveu e montou o espaço cultural Casa Forte, no pavilhão de comando do 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada de Campinas. Nos anos de 2023 e 2024, foi coordenador geral do Encontro Brasileiro de Preservadores de Viaturas Militares, ocorrido em Vinhedo, São Paulo. Recebeu dezenas de diplomas de amigos do batalhão e as condecorações: medalha honorária europeia da Federação Italiana do Combatente Aliado em 2017. Colaborador emérito do Exército Brasileiro em 2019. Medalha Tributo à Força Expedicionária Brasileira em 2020. Medalha Exército Brasileiro em 2021 e medalha Tiro de Guerra em 2021. Tudo isso em nós. Parabéns. Agora, falando senhor. Obrigado. Tá. Olá pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos estarem aqui num sábado de sol, né? E na verdade a ideia minha aqui não é fazer uma palestra de uma forma pontual, né? A ideia é buscar uma interação com vários de vocês aqui que conhecem provavelmente até mais do que eu na parte de viaturas, na parte da história militar, na parte da fé. Então minha ideia aqui é colocar
alguns tópicos, vou falar de algumas viaturas, de várias, mas a ideia é que a gente busque uma interação entre todos aqui. Agradeço ao César, a Associação dos Peticionários, pela oportunidade. Se é a última palestra do ano, né, César? Então tem que fechar com chave de ouro aqui de alguma forma. Então agradeço a todos vocês, tá bom? Então, o tema escolhido aqui não é focado explicitamente na FEB, né? Mas em si nas viaturas que conquistaram a Segunda Guerra Mundial. E começa pela palavra, por que viaturas e não veículos? Então, alguém sabe? O senhor Cláudio Celis deve saber, né? Então, o senhor me corrija se eu estiver errado. Em 1920, nós tivemos a missão francesa, onde doutrinou o nosso exército, e lá existe uma nomenclatura de viature, não de vehicles, como se fala nos Estados Unidos, né? Então, a gente ficou com essa linha de viatura e não de veículo militar. Então, é viatura militar devido à doutrina francesa, correto? Passei da primeira fase. Então, vamos seguir. Aqui é uma imagem bem bacana, né? Que a gente vê vários blindados, e aqui é um comboio de viaturas militares, que foi a chegada do general Patton na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, quando ele entrou, né, na Alemanha. Então, uma imagem icônica aí da Segunda Guerra, uma imagem colorizada, né? Eu tenho a imagem original, mas é uma imagem bem bacana que acho que significa bastante aí. Então, eu acho que é interessante a gente comentar aqui em que momento a gente se encontrava no entrada na guerra, né? Os Estados Unidos principalmente. Então, houve toda uma mobilização da indústria civil dos Estados Unidos para a mobilização militar, bélica. Então, praticamente todas as indústrias foram mobilizadas para a produção de material militar. Então, você não vê hoje, por exemplo, um carro civil, né, um carro de série, 1942, 43, 44, 45. Toda a indústria ela foi parada, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo, praticamente o mundo inteiro, para focar no esforço de guerra, né? Então, a mobilização foi significativa. Tem aqui a lei do empréstimo e arrendamento, que foi um ato que chama Lend-Lease, que foi feito pelos Estados Unidos para todos os países aliados. Isso possibilitou com que o mundo inteiro, os aliados, conseguissem ter acesso a veículos, a material bélico, a armas, a telefones, a fardamento e muitas outras coisas. Então, ou seja, o trabalho, o esforço, isso aqui eu digo que boa parte significativa de quem ganhou a guerra foi através desse ato, dessa lei de Lease. Depois eu vou mostrar o quanto o Brasil foi, isso foi um empréstimo, tá? Não foi de graça, nós pagamos, não só nós, como outros países. Então a gente vai mostrar isso mais para frente. O aumento do emprego e a mobilização da força de trabalho, isso nos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos estavam passando pela crise de 29, né? E isso aqui, esse esforço ainda, eles estavam engatinhando, e toda essa mobilização que aconteceu nos Estados Unidos tirou as pessoas, as mulheres, as minorias, e colocaram esse pessoal dentro das indústrias para trabalhar em prol desse esforço de guerra, da indústria. Então foi muito significativo esse empenho, porque os maridos, né, os homens, basicamente estavam se alistando para ir para a guerra. Então tiveram que as mulheres irem para as fábricas, as outras minorias, outras pessoas que tiveram que ir trabalhar para o esforço de guerra. A tecnologia e inovação. Aqui nós tem uma cola aqui, né? Que a gente teve alguns projetos interessantes, que, por exemplo, um deles é o projeto Manhattan, que foi um dos mais significativos projetos industriais que levou à criação da primeira bomba atômica. Isso foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então, por mais que seja uma bomba atômica, a parte de desenvolvimento tecnológico que foi feita nesse período foi muito positiva. Então, o
que se avançou nesse período aí, vamos ver, de 5, 6 anos, demoraria décadas para se avançar. Então, por pior que se fale, né, a guerra ela tem essa parte benéfica, que ela faz as coisas se avançarem, tanto na parte de saúde, parte de tecnologia e outras coisas mais. Economia de guerra. Ela desenvolveu, o governo americano desenvolveu agências como a War Production Board para coordenar a produção industrial e alocar recursos entre várias indústrias, garantindo que todas as necessidades militares tivessem prioridade. Então, tudo o que era feito era pensado na indústria bélica, para a produção de material bélico. Então, a economia girou em torno da guerra durante os Estados Unidos. E como quem veio aqui na semana passada, no mês passado, no Brasil também teve isso. Quem assistiu a palestra do Marcos Renault, então, ele até comentou que o avô dele, né, tinha um momento que ele andava tirando as plaquetinhas do numerário de casa para girar metal para isso. Então, ou seja, toda a indústria brasileira, mundial, se destacou, se desenvolveu em cima da economia de guerra. E a transformação econômica, que foi realmente de transformar o mercado a transformação da economia foi literalmente o fim da Grande Depressão, que aconteceu em 29. O esforço da guerra ajudou a tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. O aumento da produção e do emprego gerou uma recuperação econômica, com o país emergindo da crise com uma economia robusta e mais preparada para o pós-guerra. Então, tem o lado econômico que realmente foi significativo, tá bom? Por que eu estou falando tudo isso daqui? Porque a gente fala aqui que os Estados Unidos produziram um total de 3 milhões e 200 mil viaturas durante o período da Segunda Guerra Mundial. É muita coisa, é muita coisa. Só em blindados foram mais de 110 mil, quase 111 mil blindados. Os jipes, né, que a gente é mais comum aqui, 647 mil, mais de 1 milhão e 200 mil unidades de caminhões. Então, um esforço de guerra, imagina o que precisa de metal, de aço, para construir tudo isso. Então, essa é a grande coisa que a gente fala da viatura, né? Desse esforço de desenvolver essa indústria, né? O Lend-Lease, que eu comentei, que é aquele financiamento, foi um programa através do qual os Estados Unidos forneceram um empréstimo aos aliados. Então, para a União, o Reino Unido, né, a Inglaterra, a União Soviética, a China, a França, a Livre, né, e o Brasil e outras nações, como armas, veículos, tanques e outros suprimentos entre 41 e 45. 50 bilhões de dólares, hoje, em números atuais, 650 bilhões, foram enviados em forma de material. O Brasil recebeu 35 milhões. Então, eu, aqui gentilmente cedido pelo nosso amigo Eduardo Paparoto, foi o que nós recebemos de viaturas no período da Segunda Guerra Mundial, lá na Itália. Então nós recebemos aqui, entre jipes, 655 unidades, Dodges, 219, caminhões, 400, entre 1,5 tonelada e 2 toneladas e meia, depois eu vou entrar no detalhe, 484, tratores, 28, blindados, 13, e o M3, o Meia Lagarto, o Half Tracker, 5. Então você pode ver que não são tantas coisas que a gente recebeu, mas esse valor de 35 bilhões de dólares, basicamente, não é só em viaturas, tá? É em armamento, em fuzil, em rádio, comunicador, em morteiro, em canhões, etc. e tal. Então é um número significativo que o Brasil, pelo que eu tenho informação, ele pagou isso, se eu não me engano, até o ano de 1947, no Lend-Lease. Senhor, é isso mesmo? Se eu não me engano, foi até 1947. Pra vocês terem uma ideia, a Inglaterra terminou de pagar. A guerra aconteceu, acabou em 1945, né?
A Inglaterra acabou de pagar o Lend-Lease deles em 2006. Então, ou seja, ela ficou devendo para os Estados Unidos até 2006. Só que eles não pegaram muito mais do que 35 milhões de dólares. Tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho das categorias de... Não vou falar de todas, né, mas das principais categorias de veículos. Pessoal, quem quiser me interromper, fazer qualquer pergunta aqui, pode ficar à vontade. Né? Não sou dono da verdade, não. Estou aqui para aprender também. Então, basicamente, a gente tinha as motocicletas, scooters, a classe 1/4 de tonelada, que são os reboques, os veículos leves, os trailers. Por exemplo, o Jeep, né? É um carro de 1/4 de tonelada, quer dizer 250 quilos, né? Que leva até 250 quilos. A classe de 3/4 de toneladas, veículos de carga leve, veículos de transporte pessoal, ambulâncias, por exemplo, as Dodges. A classe de 2,5 toneladas, veículos de transporte de suprimentos especializados, veículos anfíbios. Aqui são alguns veículos que nós vamos ver aqui na apresentação: CCKW, o Duck. A classe 5 toneladas, que são veículos de resgate, guindastes, veículos de transporte pesado e as viaturas blindadas. Tem várias outras categorias, só que aqui a gente está falando, a gente quis resumir um pouquinho para não ficar tão extenso e não ficar de uma maneira muito chata, tá? Então vamos falar de uma scooter, que era a Cushman. Essa aqui era uma motocicleta que era utilizada pelos paraquedistas americanos e ela era transportada por avião, né? Aerotransportada. O período dela foi fabricada em 1944. É uma 60 cilindradas e foram feitas 5.000 unidades. Então a gente vê aqui uma imagem de um paraquedista se transportando com ela na Segunda Guerra Mundial. Então era uma viatura que era jogada via paraquedas. Você tinha a possibilidade de... A finalidade principal dela era fazer comunicação entre os batalhões de transporte. Não é uma viatura de combate. Então ela ia para um lado, ia para o outro, ia passar mensagem, ia levar algum tipo de suprimento. Atrás dela, nessa parte aqui, você conseguia engatar um reboquinho, um handcart, que era um reboque de transporte de munição, por exemplo. Então ela tinha essa mobilidade, né? Então aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma original dessa, mas eu conheço uma que foi feita por um amigo, Franklin, em Itaipava, no Rio de Janeiro. É muito bacana. Nós temos aqui a Harley Davidson WLA, que é aqui no Brasil nós devemos ter umas 3 ou 4 dessa, pelo que eu saiba. Vieram mais, tá? Mas não durante a Segunda Guerra, não. Eram importadas por outros colecionadores. Então ela foi fabricada de um modelo civil. WL era um significado dela, e o A é de Army, né? Então, no período de 1940 a 1952 ela foi fabricada, 750 cilindradas, e foram feitas praticamente 70.000 unidades. O Brasil realmente não chegou a utilizar, mas muito que utilizava nessa motocicleta na época eram os military policy. Então a polícia do exército, né, vamos dizer assim, eles utilizavam para facilitar, e era uma motocicleta também de reconhecimento e combate. Então, dos vídeos que a gente vê nela na internet, você vê a preparação, o cara andando com um fuzil, né? Aqui nesse suporte de fuzil, uma Thompson, uma Garand, aqui ele utilizava ela para se locomover de uma forma rápida. Esse aqui alguém conhece, né? Seu Chibinho conhece, né, seu Chibinho? Então aqui é o Jeep, né? O Jeep é alguém sabe a história do Jeep aqui? Como ele foi feito, como que foi a construção dele? O exército americano encomendou, ela jogou para algumas fábricas a possibilidade de construir uma viatura leve que pudesse andar em qualquer terreno, e jogou isso para várias fábricas. Um ponto interessante nisso é até citar a parte anterior, né? Você tinha a questão do cavalo, e aí, devido à Primeira Guerra, foi usada uma larga quantidade, só que você tem a questão do custo com a alimentação,
manter saúde. Então eles tiveram interesse em ter algo tão versátil quanto o cavalo, e no fim se tornou, né? Algo tão amigável quanto o cavalo. É muito interessante o que você está falando, pelo seguinte: os criadores da indústria automotiva foram os americanos. Se você pegar na Europa, a guerra na Europa era basicamente, era de tração animal mesmo. Então, quem incentivou, então existem artigos, textos e livros que falam que para cada americano tinha X viaturas, vamos dizer assim, né? Veículos ou viaturas. Então, realmente o Jeep ele tem essa facilidade de transporte, de ser maleável, de poder ser utilizado para qualquer tipo de finalidade, seja como uma viatura de reconhecimento, seja uma ambulância, seja uma viatura, até peguei algumas fotos, eu acabei não colocando na apresentação, mas até como um altar ele foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Então o cara colocava uma santa, uma imagem, alguma coisa em cima do capô dela e utilizava para fazer uma missa no fronte de guerra. Então ela tinha inúmeras utilidades, né? E era um carro rápido. Ele foi inicialmente feito para durar 3 meses e 3 semanas, se não me engano. E acabou durando a viatura de 80 anos aí, né? Eu tenho um Jeep 42, tem mais de 80 anos. Você fala, pô, é uma viatura que você fala, hoje é realmente história. E acho que é importante que vocês que sempre nos acompanham, sempre andam com a gente, saber um pouco dessa história de algumas viaturas, que vocês que estão nos eventos, que viajam, fazem a participação com a gente, estão andando uma viatura realmente histórica que faz parte dessa história do desenvolvimento da nossa liberdade aí, né, na Segunda Guerra Mundial. Eu vou passar um curto vídeo aqui rapidinho do Jeep. La revolución de la tracción a las 4 ruedas comenzó en 1940, cuando los primeros jeeps fueron puestos en servicio por el ejército de los Estados Unidos. Necesitaban un vehículo de poco peso y múltiples aplicaciones. Fueron propuestos Precisaram os testes que eram feitos. pero el jeep, diseñado por Willis Overland Company, fue el escogido. Fue revolucionario porque su construcción era sencilla pero extremadamente robusta. El confort y la seguridad pero eso no le impidió convertirse en el favorito de todos los soldados. Pruebas muy rigurosas demostraron que podía soportar más que cualquier otro vehículo. Es movido por un motor de 60 caballos y pesaba solamente 1.100 kilogramos. Esta combinación de robustez y potencia significaba que podría ir por prácticamente cualquier sitio. El Jeep revolucionó la movilidad de los ejércitos. Versátil y de poco peso, fue el primer vehículo que podía ser transportado por avión al campo de batalla. En la Segunda Guerra Mundial, 700.000 de ellos fueron construidos para su utilización en Europa y en el Pacífico. El día D, el Jeep fue uno de los primeros vehículos en llegar a las playas francesas. Estamos falando do dia D, olha a versatilidade dele. É uma cortina de fumaça, Famoso que incluso el presidente Roosevelt montó en uno. a transporte preferido. Pero quizás la persona más famosa de todas que embelleció los asientos del Jeep fue Marilyn Monroe. El Jeep básico fue adaptado a muchas formas inusuales y diferentes, incluyendo esta versión anfibia, más adelante cancelada porque se hundía. Durante los siguientes 40 años, a través de las guerras de Corea y Vietnam, el Jeep se mantuvo como vehículo estándar de transporte militar. Pero en 1984 todo cambió. Isso é interessante, que a gente que gosta de viatura, de veículo militar, de veículo 4x4, off-road, o Jeep ele foi o start para todas as demais fábricas que fizeram outros carros com tração 4x4 desenvolverem seus projetos. Então você pega um Jeep, a gente não fala do Brasil, né? A gente pega um Jeep, depois nós tivemos a Toyota Bandeirante, nós tivemos outros veículos todos
como uma Land Rover, etc e tal. Pô, todos eles nasceram, são filhos, vamos dizer, desse projeto aqui, né? Então as outras demais fábricas se desenvolveram isso. Hoje praticamente eles pegam qualquer SUV, né? Qualquer carro, caminhonete, 4x4, ela tem a tração porque esse cara aí foi desenvolvido. Como a gente estava falando no começo, os Estados Unidos encomendou para as indústrias desenvolverem o Jeep. E quem ganhou a produção foi a Willys, só que ela não aguentou a demanda. E aí foi passado para a Ford, que fez um outro formato do mesmo projeto, né, com o mesmo design, com uma outra modificação. Então ficou o Willys MB e o Ford GPW. E aí no finalzinho a gente falou desse cara aqui, ó, o Jeep Amphibian, né, o Ford GPA. Vocês já devem ter visto esse também em eventos nossos. Então esse é um carro que ele basicamente é construído no mesmo chassi, né, com a mesma motorização, só que ele é anfíbio. Então é um veículo raro aqui no Brasil, deve ter 7 ou 8 unidades que estejam aptas a flutuar. Pelo que eu conheço, só tem um, outros estão em processo de restauração ou estão parados numa garagem. Então foram feitas aí 12.700 unidades basicamente desse carro. Então uma peça realmente rara e de desenvolvimento bem interessante, que foi inclusive usado no dia D, a gente vai falar depois. Esse aqui é um outro carro também muito utilizado, que é a Dodge WC Series, né? Então é um carro bem robusto, que tinham mais de 14 tipos diferentes de aplicações ou modelos, né? Então eu tinha na tração 4x4 e na tração 6x6. Foram aproximadamente 260.000 unidades. Aqui a gente vê algumas que vocês já viram em nossos eventos. Nós temos a Dodge Command Car, que a gente fala que é a Dodge Commando, né? Mas é a Dodge Command Car, que era bem caracterizada, era pelo General Patton. A Dodge 6x6, WC64, tinha uma esse ano no evento em Vinhedo, ano passado também. E a Dodge Ambulância. Esse ano nós tínhamos duas no evento de Vinhedo e também foi muito utilizada por toda a FEB, por todo o Exército Aliado. Então é um carro robusto, é um carro relativamente caro e raro hoje de se encontrar. A ambulância hoje gira em torno de R$400 mil hoje para você comprar, para você ter uma ideia. Então é um carro, esses carros militares, realmente é um carro hoje que não é barato você ter e não é fácil você... por isso que no meio do colecionador é fácil, você um vende para o outro e tal, compra aqui, faz uma parcelinha ali, tem que ser assim. Se você quiser comprar um Jeep hoje é 100, 150, 100... Aí o bolso é o limite. Aqui tem o Weasel M29. Esse é um tratorzinho, que era utilizado para levar suprimentos, né? Um trator pequeno de 1.700 quilos, tinha capacidade para meia tonelada, 500 quilos. Então ele levava aonde o Jeep não ia. Então você precisava levar um suprimento, precisava levar carga, precisava levar alguma coisa numa área com neve, numa área alagada, numa área com muito barro. Esse era um trator que foi muito utilizado durante a Segunda Guerra. Foram feitas 4.500 unidades, 4.476. Pelo que a gente sabe, só tem um no Brasil. Não é de um colecionador comum. Então está perdido aí por São Paulo, na região de São Paulo. E já viu até vendendo na internet. Fizemos contato, ele tirou uma luz. Então, mas está aí, né? Daqui a pouco aparece nos eventos aí. Esse é um caminhão que foi... Ó, vocês vão ver o detalhe aqui, ó. Tá bem, não explicando. Tá vendo? Ó? Todos os carros, as fotos que aparecerem, o símbolo da FEB, foram carros que a FEB utilizou na Segunda Guerra Mundial. Então vamos falar aqui do Chevrolet, caminhão Chevrolet. Esse aqui, quem teve nos últimos eventos de 7 de setembro, deve ter desfilado nele. Ele é um dos caminhões que a gente mais usa aí nos eventos. É um amigo nosso aqui da região, tem um dele, Rafael e Jundiaí também tem,
o André e Jundiaí também tem. Então é um caminhão que a FEB usou muito esse caminhão. Ele tem tração nas 4 rodas, né? Ele não é 6x6, não tem. Ele é um caminhão de capacidade de 1,5 toneladas. O que é a capacidade de 1,5 toneladas? É o que ele consegue levar de carga em qualquer terreno. Então, um terreno com acidentado, subida, descida, atoleiro, ele tem capacidade de levar até 1,5 toneladas em qualquer tipo de terreno, tá? O peso dele é 3 toneladas e 700, então aproximadamente 154 mil unidades foram feitas. Temos aqui o CCKW, que é bem parecido, só que ele tem tração nas 6 rodas, né? Também a capacidade de 2,5 toneladas. Só esse aqui foram 572 mil unidades. No vídeo que você pôs aqui da canção do expedicionário, passou vários vídeos muito legais, inclusive, aonde passa esse caminhão sendo utilizado pelo Exército Brasileiro, pela FEB. Então foi muito bacana. Também nós temos bastante desse aqui. Aqui são algumas variações de tropa, caminhão de resgate, com talha para transporte de motor, de algum tipo de coisa, e o caminhão baú oficina, que geralmente o pessoal utilizava para manutenção de armamento, manutenção de algum tipo de equipamento. Alguém conhece esse? Você conhece, né? Esse carro, praticamente único, né? Acho que, se não me engano, tem 2 ou 3 aqui mais no Brasil, mas esse especificamente foi o posto de comando era a casa móvel do general Mascarenhas de Moraes, nosso comandante da FEB. Então, esse carro, ele voltou da Itália, ele ficou um tempo no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, há um tempo, e agora essa foto eu tirei há uns 2 ou 3 anos atrás. Ele está no Museu Conde de Linhares, no Rio de Janeiro também. Ele é um caminhão de 1,5 toneladas, motor GM. Eu não sei, não consegui identificar a quantidade que esse carro foi feito, mas o ponto histórico é que ele era o carro dormitório, era o primeiro motorhome que nós tivemos utilizado aqui no brasileiro, que era o general Mascarenhas de Moraes, que aqui nessa foto ele está dentro do carro. Então, quem sabe a gente consiga trazer para o ano que vem esse carro para o nosso evento aqui de Vinhedo. Vamos ver. É um carro muito legal, que tem uma bagagem histórica. Imagina o que de decisão, de pensamentos que não passaram por dentro desse carro. Esse também é um caminhão Diamond T, é um caminhão guindaste, né? Um guincho socorro, 9.500 quilos, capacidade de transporte de 4 toneladas, foram feitas 30 mil unidades. É um caminhão robusto da Segunda Guerra Mundial. Nós temos, esse aqui nós tínhamos no evento, estava perto da ponte Ponte Pires, né? Sargento Pires, né? Então estava perto da ponte ali. É um caminhão muito legal, é um amigo de Votorantim que trouxe para cá. E ele tem algumas variações: caminhão de transporte de carga, caminhão de transporte de tropa, os caminhões também que aqui era um reboque que era acoplado nele, que dava para transportar até blindado, né? Então, muito robusto, é muito raro aqui no Brasil também. São poucas pessoas que têm, visto aí menos de 5 no Brasil. Esse é um White, um outro tipo de caminhão, que também foi 219 mil unidades, capacidade para 6 toneladas. Então, o interessante disso aqui dos caminhões é ver o quanta variedade. Eu não estou nem falando de metade dos caminhões que tem, eram muitos, mas o interessante é saber que esse tipo de carro venceu a guerra. Esse tipo de carro transportava não só a tropa, mas transportava suprimento, munição, combustível, comida, fardamento, medicamento, transportava tudo isso para a tropa de infantaria, para a tropa que estava lá na frente. Então isso fez a nossa logística, né, a logística do Exército Aliado, e através desse tipo de veículo fez esses carros nos fez vencer a guerra. Aqui é um outro modelo,
o Studebaker também é um raríssimo, poucas unidades aqui no Brasil, eu conheço 4 no máximo, tinha um no nosso evento também. Esse caminhão foi muito utilizado pelo exército russo, foi fornecido também para o exército soviético, né? O exército vermelho, os Estados Unidos forneceu. E aqui o Duck. O Duck era uma versão expandida daquele GPA. Ele era basicamente feito em cima de um chassi de um caminhão CCKW, né? E ele era um tipo barco, mas era bem maior. Vou mostrar um videozinho dele aqui durante as apresentações. The United States Army calls its newest mobile weapon the Duck. Amphibious 2.5-ton trucks. They operate on land or in water. Navigating rough seas like Navy barges, the ducks are the last word in mechanized equipment. No alto mar. Powerful, capable of performing a dozen different operations, the Duck has proven itself an efficient weapon against the Axis in Africa and in the South Pacific. Here shown in actual battle zone operations, the Ducks are slung from ships. Aqui ele está sendo desembarcado dos navios cargueiros para o desembarque do dia D. Tanto no dia D quanto nos dias posteriores, né? Invasion forces from shipside right into battle. Então, o grande lance interessante é a versatilidade que a cabeça tecnológica que tinha que ter para desenvolver um carro desse num período de guerra para atender essas necessidades, né? E como eu falei bastante do dia D, eu vou fazer uma pequena parágrafo aqui, uma pequena uma pausa, né? Na sequência de viatura para a gente falar. Alguém conhece, sabe o dia D? Todo mundo, acho que a maioria conhece aqui, né? Então foi o maior desembarque que foi feito, uma invasão que aconteceu na praia da Normandia, na França, no dia 6/6 de 1944, quando o exército americano e outros exércitos aliados desembarcaram na guerra. Por que eu quero falar isso? Isso aqui mostra em números o que foi desembarcado em um dia. Em um dia. Então você tem 3.950 aeronaves, bombardeiros, 4.450 bombardeiros, transporte aéreo, 1.370. Nós tivemos aqui 129.710 soldados desembarcados, 12.500 veículos desembarcados em um dia nas praias da Normandia, 1.550 blindados, tanques, 23.400 paraquedistas airborne. Então, vocês têm uma ideia do quanto isso de logística, o quanto isso de planejamento, de suprimento e o transporte, né? Todo isso aqui de transporte de navios, de barcos, embarcações, fragatas, destroyers que foram utilizados. Essa foto aqui mostra um pouco desse período do desembarque durante o dia D. Então você vê os navios aqui de guerra desembarcando, a quantidade de viaturas que estão sendo desembarcadas, quantidade de viaturas que estão na espreita aqui esperando um espaço para entrarem aqui, para desembarcarem. Então o Zeppelin está aqui. Então aqui nós vemos aqui, para vocês talvez esteja um pouco ruim, eu já vi a foto eu colei antes. Aqui você tem Half Tracker, você tem caminhões CCKW, você tem jipes para cá. Então tudo isso aqui são viaturas que fizeram parte do desembarque durante o dia D. Então imagina o quanto de combustível não tinha que ter para isso, quanto de suprimento era recorrente, 24 horas e muitas frentes para suprir esse tipo de necessidade. Então assim, a logística que faz parte, é uma das finalidades das viaturas, foi muito importante
durante o dia D. Voltando aqui, Yard La France, a FEB também utilizou esse caminhão, poucos, mas utilizou. É um dos caminhões mais icônicos aí que a gente vê da Segunda Guerra, de fazer transporte pesado, socorro pesado de blindados. Aqui é um evento, né, mostrando ele içando um Jeep, né, mas é uma viatura rara. Aqui no Brasil tem 3 só. E esse aqui, alguém já viu algum desse no Brasil? O Brasil teve, mas deve ter virado prego, porque ninguém sabe, sumiu, deve ter virado sucata, deve ter ido para alguma reciclagem. Mas isso aqui era um M26 Pacific Car, chamado de Dragon Wagon. É uma viatura blindada que fazia transporte de tanque. Não sei precisar a quantidade dele, mas a capacidade de transporte dele era até de 40 toneladas. Então a gente vê algumas fotos originais de época, ele sendo utilizado para transporte durante a Segunda Guerra. Então essa aqui nos Estados Unidos é muito fácil achar isso, na Europa e tal, mas tem alguns museus, alguns colecionadores que possuem lá nos Estados Unidos. Depois até tem algumas dicas de museus assim, bem interessantes para vocês pesquisarem, para vocês seguirem aí nas redes sociais ou entrar nos vídeos do YouTube, que são muito interessantes. Tem muita coisa legal, muita coisa boa e muito bem cuidado. Scout Car. Aqui também, pelo que ele saiba, pelo menos uma unidade dessa aqui foi utilizada pela FEB durante o período, né, da Segunda Guerra Mundial. Então a viatura, que aqui no Brasil a gente deve ter menos de 10, eu conheço umas 6 assim, na mão de colecionador ou do próprio exército, então é bem rara também, né? E ela é sobre rodas, foram feitas aproximadamente 20 mil unidades. E aqui eu tenho que falar um pouco da FEB, porque a gente vai falar sobre viaturas blindadas, que é o primeiro esquadrão de reconhecimento mecanizado da FEB. É a única tropa de cavalaria da FEB. Foi primeira comandada o primeiro comandante foi o capitão Flávio Franco Ferreira. Ele comandou até o final de 1944, depois se adoeceu e passou o comando para o então tenente Pitaluga, né? Plínio Pitaluga, que virou capitão e chegou depois no Brasil ao posto de general Pitaluga. Então, o esquadrão de reconhecimento de cavalaria, né, vamos dizer assim, ele tem por finalidade fazer o reconhecimento de estradas, ataques, cercos, né? Então você vai atrás de uma tropa que está recuando. Então o capitão Pitaluga aqui, ele comandou essa unidade, né, esse esquadrão. Ele recebeu aqui 13 blindados M8, então são os 100% do que o Brasil recebeu estava na mão dele. 5 meia lagarta Half Track, 100% dos 5 ele recebeu também, e 24 jipes. Então ele trabalhou isso na região, principalmente na ofensiva de primavera da FEB, onde nós tomamos Monte Castelo e fizemos o cerco a Fornovo, aonde a tropa alemã, a divisão alemã, se rendeu para o Brasil. Algum complemento, seu Cláudio? Estou acertando por enquanto? Então esse é um dos carros aqui, o Half Tracker, é o M3, que foi utilizado de 41 a 45. Foram feitas 53 mil unidades desse carro aqui. Nós temos na nossa mão, nesse momento, 5 carros desses. 6 carros desses. Não, 5 carros desses aqui na nossa região. Então, na mão civil, nós tivemos aí no evento passado de Vinhedo, agora no começo de novembro, o do André, que estava lá, totalmente restaurado. Nós estamos um processo de finalização de restauração de um amigo de Santa Bárbara do Oeste, do Fred Rony. Outro que foi comprado agora pelo Márcio Ferreira, de Jacareí. E temos mais 2 aí que estão no processo de negociação, de finalização, mas são viaturas que realmente são raras,
de ter, e raras de ter na mão civil. Então, essa, na verdade, no Brasil, só conheço essas 5 que estão na mão de civil. Vou passar um videozinho curtinho dele aqui para vocês entenderem como era o funcionamento dele. Half-track vehicles are intended mainly for use off the road, that is, in open field. They are made to carry or tow heavy loads over rough and soft ground. This type of vehicle can keep going where you can't run one that is only equipped with wheels. Vocês lembram que o outro caminhão lá, o Sportcar, era com 2 rodas, 4 rodas, né? 4x4. Ele era muito pesado e ele atolava muito. Então foi feita essa versão com meia lagarta, com a característica dele ser um pouco mais robusto. This ability of a vehicle to resist sinking into the ground is known as flotation. Because it has more supporting surface on the ground, the half-track has greater flotation. It's like walking in soft, deep snow with snowshoes that keep you on the surface instead of ordinary shoes that let you sink down. The half-track also grips the ground better, has more traction than an all-wheel vehicle. It is better for towing loads because it has the speed of regular trucks, together with almost as much traction as a tractor. Another great advantage of the half-track is the fact that it can climb over obstacles because the track slants to form an inclined plane, something like a quarter. This is why the half-track is superior in bridging, climbing, traction and flotation. Então mostra um pouco do quanto ele era capaz no nível de tração, né? Esse aqui eu sou apaixonado. Esse aqui é um sonho de consumo aqui. Estou até vendendo apartamento aqui para comprar um desse aqui. Tô brincando, mas se aparecer, vocês me avisam, que problema é aparecer. Esse aqui esse foi o único blindado específico que a FEB usou. Então a FEB não usou Sherman, a FEB não usou Stuart, a FEB usou esse carro aí, o M8 Greyhound, durante a Segunda Guerra Mundial. Então foram feitas 8.523 unidades, a FEB teve 13 deles, né? Então nós temos esse carro aqui, infelizmente o colecionador negociou e uma pessoa que comprou descaracterizou ele da sua versão original. Então eu falo para vocês assim, como colecionador, eu tenho vergonha de levar o carro para um evento que o cara colocou painel de barra de LED na frente, pintou roda, perdeu toda a parte histórica. Então a cor está uma cor diferente, então não fica legal. Eu acho que vai virar chacota se a gente levar um carro desse num evento. Mas o carro dele, eu queria ter um, infelizmente eu vou ficar na foto por enquanto. Aqui eu vou um vídeo rapidinho também para vocês entenderem um pouco mais de como era esse carro. Esse vídeo não tem som, mas era quando ele foi feito os testes, né, nas bases americanas, né? Ele foi feito pela Ford. Então ele era feito, tá vendo, um carro muito ágil, muito veloz. Então ele facilitava o combate rápido e por isso sim era um carro de reconhecimento. Então ele tinha mobilidade e velocidade para ir para qualquer lugar. Ele tinha uma torre com um canhão de 37 milímetros, né? E também tinha um apoio de uma arma secundária como um canhão, uma metralhadora de .50 ou .30 na torre. Esse veículo esteve ano passado, né? Sim, teve o ano passado, não. Esse do ano não é. O do ano passado que teve era da Associação dos Veteranos de São Paulo. Do Jair, né? Do seu Jair. Que infelizmente mecanicamente estava ruim a parte de freio. Eu até me propus a mandar um mecânico meu lá para fazer o conserto, mas infelizmente não deu certo a situação. Mas para o ano que vem, se a gente fazer novamente o evento, a gente vai dar um jeito de arrumar um bacana.
Eu já dirigi bastante esse carro, ele é muito legal, ele é muito bacana, chama muito a atenção. Aqui algumas fotos da FEB utilizando em cima do carro, né? Então, aqui é uma foto icônica aqui na cidade de Montese, está vendo aqui o fundo cheio de giros, né? Os caras entrando aqui com um blindado, aqui na cidade de Montese também. Aqui não é da FEB, mas aqui mostra que era o piloto, o assistente de piloto, né? O comandante de carro e o armeiro, né? Que era tripulado por 4 pessoas, né? O senhor sabe se esse senhor aqui é o Plínio de Italuga? Não é, né? Eu não consegui identificar quem era. Esse é o Aras Felicíssimo. Ah, sim, que morreu lá e depois foi até tem um batalhão, alguma coisa assim. Isso. Que foi o nome dele. Perfeito, obrigado. Esse também foi feito aqui, a FEB também utilizou o M5, que era um trator de artilharia, que ele puxava um ombuzeiro. Aqui é uma foto da FEB, utilizando ele. Então ele puxava canhões de 155 mm, 105 mm, canhões pesados em qualquer tipo de terreno. Então pelo menos um deles a FEB utilizou, tem a foto, tem documentos comprovando isso. Ela recebeu vários tratores, né? Desde o T7 até o M5. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos blindados. Alguém sabe quem é essa figura aqui? Patton. O General Patton foi o mestre dos blindados, vamos chamar dessa forma, né? Uma pessoa muito carismática e muito odiada também dentro do exército americano, né? Mas que fez um baita trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. Então não tem como falar de blindados americanos se não falar dele, se não citar pelo menos ele, né? Então aqui nós temos o M3 e o M5, esse aqui é um M5 especificamente, que é um blindado de 41, foi produzido de 41 a 44, foram 22.744 unidades. Esse carro era usado de apoio à artilharia, era um canhão 37 mm, não era um caminhão, não era um blindado de ofensiva, né? Mas é um carro de apoio à artilharia. Foi usado pelos ingleses bastante, inclusive falando um pouco de história, eu não sei se vocês conhecem uma história que muitos blindados M3 Stuart foram vendidos, brasileiros, foram comprados num leilão aqui no Brasil e foram vendidos para a Inglaterra. Alguém já ouviu falar dessa história? Era um senhor aqui de Bragança Paulista, região ali, né? E que comprou muitos e foram vendidos aí mais de 16 blindados, chegou até 30, né? 30 e poucos blindados que foram para a Inglaterra. Então, infelizmente, por quê? Porque a Inglaterra usou muito do M3 Stuart. E hoje você vê em vídeos na internet que os carros estão ainda lá, até com o brasão do Cruzeiro do Sul. Então é interessante essa história. E o Brasil perdeu essa história, foi embora, né? Perdeu o carro. Esse é o M18 Hellcat, foi um dos blindados mais bem aproveitados, né? Apesar de ter poucas unidades, proporcionalmente ele era um blindado que foi muito bem utilizado pelo exército americano. Ele tinha uma mortalidade muito maior do que qualquer outro blindado americano, como o Sherman, por exemplo. Então ele é um carro que tinha uma característica muito versátil. O Sherman, o M4, né? Esse aqui estava no evento do ano passado, desse ano, do Carlão de Jundiaí. Então é um icônico, foram mais de 50 mil unidades feitas, blindado pesado, né? Médio, né? Mas 30.300 quilos, canhão de 75 milímetros. Esse foi um carro muito bem utilizado pelo exército americano, principalmente em batalhas do inverno, como o Bastogne. Ele foi um carro que foi muito bem utilizado, foi protagonista daquele filme Fury, né? Do Brad Pitt ali, do Corações de Ferro, praticamente se passa dentro do carro, e é isso mesmo. É um carro que muita gente critica, mas foi, acho que, o blindado mais
produzido pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O Destroyer, M10 Destroyer também, um cabo blindado pesado, canhão também de 76,2 milímetros, então também teve a sua parcela significativa de participação aí na Segunda Guerra. É legal a gente estar falando de carros aqui que não são tão conhecidos no nosso meio comum, mas são carros que são importantes. Eu tive nos Estados Unidos em eventos, tive a oportunidade de ver e andar nesse carro aqui no Hellcat e no M10. Foram carros muito pesados, muito legais. E lá, diferente da gente, a gente está engatinhando aqui para fazer um evento militar bacana. Né? A gente está lá, a gente se esforça, mas você vai lá, qualquer evento tem um blindado, o cara dando tiro de ponto .50 com tiro de festim, mas com ponto .50 real, né? Então aqui a gente usa a nossa réplica feita no quintal ali, mas estamos tentando, tá bom? E algum dia a gente chega lá. E aqui eu quero falar rapidamente da maior batalha de blindados, para a gente encerrar, estamos encerrando aqui já, mas a maior batalha de blindados da história. Ela não aconteceu com os Estados Unidos, ela foi entre a Alemanha nazista e o Exército Vermelho, soviético, né? Então, é a Batalha de Kursk. Kursk é aqui. Estou ficando meio cego. Kursk aqui, ó. Kursk, recentemente nós ouvimos falar de Kursk na batalha da Rússia contra a Ucrânia, né? Teve várias batalhas recentes, mas foi uma batalha da Segunda Guerra, onde foi o maior confronto de blindados da Segunda Guerra Mundial e da história, onde os alemães queriam invadir, né, Kursk. Os generais alemães não recomendaram ao Hitler a invasão, porque ele não tinha nada que fazer por lá, mas eles estavam indo lá para... Mas Hitler, teimosão do jeito que ele é, quis invadir. E por que foi a batalha a maior batalha? Porque foi feita essa Operação Cidadela, começou em 5 de julho de 1943, 780 mil soldados alemães, com 3 mil tanques, e 1.400.000 soldados soviéticos, com 5 mil tanques. Cara, isso é surreal. Se vocês falarem, no primeiro dia morreram 200 mil e perderam 300 tanques. É assim, é absurdo, 300 tanques. A gente tem aqui na nossa brigada aqui, 48 blindados, não. Aqui em Campinas tem 48 blindados guaranis. Os caras perderam 3, 4 vezes mais isso num dia. Então, assim, foi uma batalha realmente muito significativa. Utilizado era o T-34 do lado soviético e o Tiger 1, principalmente, do lado alemão. O interessante é que o Hitler queria entrar porque queria entrar na cidade, só que ele demorou meses para entrar na cidade. E a Alemanha, a União Soviética, sabia que eles queriam entrar. E eles criaram uma linha, deu tempo deles criarem uma linha de fortificação significativa. Fizeram 8 linhas de defesa. Os alemães, por mais fortes que eles estavam, por mais significativos, eles conseguiram passar para a 3ª linha de defesa. Mas os soviéticos perderam muitos, taticamente os soviéticos perderam, mas estrategicamente eles ganharam, porque os soviéticos tinham mais suprimentos, tinham como repor o material, os blindados principalmente, gente, munição, suprimento, e os alemães deram tudo deles, praticamente. Então eles não tinham, foi praticamente a última ofensiva do exército alemão até o final da Segunda Guerra Mundial, onde posteriormente os soviéticos entraram, invadiram e tomaram Berlim. Então, vocês têm aqui, 400 mil baixas do lado alemão, 700 mil baixas do lado soviético,
6 mil tanques eles perderam, e os alemães 1.200 tanques e veículos pesados, né? 6 mil tanques e veículos pesados. Há algumas fotos aqui se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, em livros, essas coisas, vocês vão ver que tem muito documento sobre isso. É muito interessante esse fator histórico. Então, aqui, eu mostro aqui para a gente encerrar. Esse é o T-34 do Exército Vermelho, né, do Exército Soviético. Esse é vamos dizer assim, que foi o tanque que ganhou na Batalha de Kursk, né? Não saiu como o principal vencedor, mas pela quantidade foi quem ganhou a Segunda Guerra Mundial ali nessa principal batalha de tanques aí. Bom, pessoal, eu sei que eu talvez... Pode falar. Está sendo utilizado até hoje, né, pela União Soviética. Você tem T-34 ativo até hoje. Positivo, é isso mesmo. Se vocês... como gosto de viatura, eu sempre estou na internet pesquisando, que a internet ela veio para ajudar a gente a ter muito tipo de informação. Então você vê os arsenais que você tem na União Soviética, na Rússia. Você abre galpão lá, que você tem milhares de veículos, milhares de aviões, não só da Segunda Guerra, mas do período da Guerra Fria. O que foi feito de material está lá até hoje. Tem viatura que você pôr bateria, bater partida, é capaz que ela ligue. Estão inteiras. As pessoas entram lá em arsenais que estão em galpões espalhados pela Rússia inteira, que é gigantesca. Você fala, como é possível isso? É muito material. Acervo ela tem. Então, talvez não esteja no estado operacional direto, mas um acervo ela tem significativo. E realmente eles usam esse tipo de material até hoje. Tem um filme do T-34, um filme, até depois vou passar aqui um pedacinho de 2018, pessoal, um trechinho ali de trailer, enquanto a gente bate um papo depois, que você pega os filmes russos sobre viaturas militares, sobre combate, Stalingrado, etc e tal, são muito interessantes, são muito legais. Bom, pessoal, espero não ter sido tão maçante. Eu sei que é um assunto que é para quem gosta de viatura, né? Não foquei somente na FEB, mas acho que num contexto geral, ele fica para vocês conhecerem também um pouco do nosso meio, que a gente gosta disso aqui, então a gente vive isso aqui. Isso aqui, eu não sou um cara da palestra, eu dei muita palestra de áudio, mas nem me acho apto a dar palestra, eu gosto mais, eu trabalhei sempre no backstage, então eu gosto de estar no backstage ali, como frontman, assim, não é muito a minha praia, mas espero que vocês tenham aproveitado, assimilado um pouco das coisas aqui, e estou à disposição aí para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Queria fazer uma pergunta. Esses equipamentos que os brasileiros atuaram lá, eles não voltaram, trouxeram para o Brasil? Olha, alguma coisa sim, tá? É muito difícil hoje identificar exatamente a viatura que esteve realmente na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Jeep, que foi o principal que o Brasil teve, que nós conseguimos identificar que realmente esteve na guerra, um só. Pelo número serial dele. Então, assim, a gente conseguiu identificar um Jeep no Brasil, que é tipo aquele 42 que eu mostrei aqui na foto, que realmente teve. Mas tem ambulâncias, tem Dodges que voltaram, outros ficaram na Itália. Nós trouxemos muitos espólios de guerra, que é isso, nós capturamos material de guerra e nós trouxemos para o Brasil. Então, se você for na brigada, até a gente vai instaurar novamente, ajudar a brigada, eles têm um canhão, um PAC-40, um canhão alemão, que o Brasil conquistou na Segunda Guerra Mundial, trouxe esse canhão, e ele está no Museu a Céu Aberto da Brigada, ele até tem estilhaços de combate. Então é raríssimo, porque realmente aquele cara lá, aquele canhão esteve na Segunda Guerra. Então até já falei com o general Budov, general, esse aqui a gente já tiramos uma vez, aí voltaram para o lugar do céu aberto, agora eu vou tirar de novo e vamos ver se vai ser definitivamente para estar ele no lugar merecido de destaque. Nós tivemos, por exemplo, no evento de Vinhedo, um caminhão, um trailer, né? É um trailer
de manutenção de material bélico, de armas, que era alemão. O Brasil trouxe da Itália na Segunda Guerra Mundial e quando entrei, e aí isso ficou perdido no Arsenal de Guerra de São Paulo. Eu fui fazer uma visita num cara lá em Araçariguama, vi esse trailer, eu falei, cara, que trailer é esse aqui? Eu não sei, eu achei esquisito, deve ser de cavalo, não. Dei uma pesquisada, é um trailer alemão, é um spoiler de guerra. Aí um amigo, eu falei com um amigo, falei, cara, compra esse negócio aí, tava barato, aí ele comprou, tá na coleção, colocou em cima de um caminhão Mercedes qualquer, militar, mas e tá o spoiler de guerra, tem livro falando, o professor Expedito veio na palestra lá, falou, cara, então a gente tem que ter coisas assim, tem que valorizar essa história. Me veio um revólver, uma pistola Luger, que foi conquistada, uma metralhadora, esqueci o nome, a Lourdinha, né? MG-42. Então, a MG-42. A gente conhece vários colecionadores que têm, que estão ali reservadamente, mas isso veio, né? O Brasil não comprou isso. Veio e a gente teve aqui como spoiler. Então, assim, realmente, em relação à viatura, por exemplo, a ambulância, certamente 2 ou 3 que a gente conhece, tiveram porque foram importadas da Inglaterra para o Brasil. Então, se estava lá, com certeza foi usado. Não pertencia à prova brasileira. Não. E uma dúvida que eu tenho, não sei se vocês sabem responder, por que na estrela branca em todos os livros? A estrela é do exército americano. Ah, é? A estrela que tem aqui na maioria, é que eu peguei eu tentei fazer a estrela aqui, por exemplo, era do exército americano, né? Então, o Brasil usava o Cruzeiro do Sul, que acho que está aqui, ó. Aqui dá para ver um pouquinho. Aqui, ó. Dá para ver o Cruzeiro Sul aqui também na lateral. Acho que no caminhão do Mascarenhas de Moraes também tem ela. Aqui, ó. Então o Brasil utilizava esse símbolo como seu padrão do exército. Isso foi pintado lá na Itália, inclusive, né? Então foi pintado lá na Itália. Mais alguém? Mais alguma dúvida? United States Army. Desculpa. Uma curiosidade, tinha um amigo do papai, primeiro, que era mecânico, que era pracinha, né? E ele era um ótimo mecânico. E ele foi levado para os Estados Unidos para aprender a montar os jipes. Então, eu não sei se parte dos jipes chegava encaixotada, sei lá como é que mas que ele fazia a montagem dos jipes que chegavam lá. Então, o papai sempre comentava que ele era um excelente mecânico e fez esse serviço junto às viaturas ali, né? Ele fazia parte da montagem. E desse tem um Lego, assim, que você faz um monte de pedaços de Jeep, né? E era o seu Berton. Acho que é que nem a gente fala aqui, né? Eu lembro que eu acho que as pessoas que gostam, elas fazem parte desse processo que gosta, faz a montagem, a gente que gosta da viatura. Eu lembro que em 1985 eu fui numa exposição no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, do Exército. Era uma brigada aqui. E eu lembro que eu era criança ali, sei lá, 85, eu devia ter meus 5, 6 anos, 7 anos de idade mais ou menos. Era jovem. E eu tenho recordações muito boas disso até hoje. E eu tenho fotos disso, né? E hoje, a gente faz essa exposição. Então a gente faz para quê? Para as crianças. A gente ter um Jeep, a gente ter uma viatura militar, a gente ter um carro de guerra, ela não é só uma preservação, né? Obviamente a preservação da história, mas é uma forma da gente aproximar a sociedade da gente
para a gente poder falar da história, para poder falar que o Brasil foi para a Segunda Guerra, que os nossos pracinhas estiveram lá lutando, poder falar da história do nosso exército, poder falar da história, da cultura e do nosso civismo. Então eu acho que a viatura hoje, se a gente para num semáforo, eu estou de carro, de jipe, paro num semáforo, para um carro do lado, a criancinha está olhando, o pai, pô, que legal o tipo desse. Para num posto, tem um senhor lá sentado no carro, ele desce, olha, ele fica olhando assim. Então o jipe, a viatura militar, ele atrai a sociedade para a gente falar sobre isso. Por isso que eu insisto tanto que a gente tem que ser muito integrado entre as associações de viaturas, entre as associações de expedicionários, entre os grupos de reencenação, entre as forças armadas, entre os agentes políticos, de cultura, de cidade, porque a gente é um fomentador dessa cultura, fomentador dessa história. Então, acho que o mais importante de tudo é a gente proporcionar e levar essa história até a população que não vem até aqui. Então a gente vai lá no parque, a gente vai aqui numa praça, vai num encontro de carro antigo, vai... Essa semana eu estava sem carro, eu fui de jipe no Carrefour. Eu vou comprar uns negócios lá, estou saindo do Carrefour, tinha um senhor sentado dentro do meu jipe. Caramba, nem está em exposição, mas eu juro para você, eu parei o carro assim, não sei se eu fico bravo, eu parei o carro assim, fiquei mexendo no celular para não chegar no carro, para não ficar sem graça, mas ele estava dentro do meu jeito. Eu falei, pô, mas aí tinha um outro senhor, que devia ser o filho dele, tirando foto dele, dentro do meu jeito. Eu falei, ó, deixa aí, tá legal. Eu falei, não me aproximei, deixei ele, saiu, aí fui para outro canto, né, e fui embora. Então assim, legal, é chato que corre até o carro. Imagina, só que o jipe não tem porta, então qualquer um entra, é um playground, ali qualquer criança entra, mas é legal. A maioria, boa parte gosta disso. Então a gente tem, por exemplo, eu tenho os jipes que eu tenho, todo mundo pode entrar, criança, adulto, senhor, senhora, não importa. Tem o jipe do Lago, o Coronel Lago, que é amigão nosso. A vida dele é o que a gente está no jipe dele. Ele vai lá, ele prepara o jipe, ele guarda, ele fica lá o dia inteiro no sol, na chuva. Ele se diverte, ele ama isso. E é um coronel bombeiro, cara, que gosta disso. Então acho que é isso, a gente atrair a população para o nosso lado e proporcionar a gente falar dessa história. Essa é a finalidade, por isso que a gente gosta tanto desse meio. E é legal, a gente gosta. Estava falando do meu sobrinho essa semana, pô. Ele tem 28 anos, eu não sei o que, ele estava brincando entre família ali. O que você fez na sua vida? Não sei o que, tal, fui na praia, tal. Eu dirijo blindado. O que você vai falar para o seu neto? Você dirigiu blindado ou você foi tomar cachaça na praia? Não, não brincando. Então, eu também já tomei cachaça. Então, mas é uma coisa legal assim que a gente leva e a gente tem que levar isso aí um pouco, proporcionar isso para a história. A gente fez o Campo Piazzon um pouco tempo atrás aí, né? Eu levei lá o jipe, o Stuart lá, o blindado do 28. O senhor lá, que era o caseiro, cara, eu nunca vi isso na minha vida. O senhor lá, que era o caseiro, como não, velho? Agora tá no quintal ali da chácara. Cara, eu nunca tinha visto. Tá para trazer, tá apresentado, tá subir. Então, é isso. Hoje pra gente é comum. Ontem eu estava num caça F-5 da Força Aérea. Eu não estava andando, obviamente, mas eu estava num lugar que eu estava lá, mexia, abria arma, a parte de armamento do caça e tal. Hoje a gente gosta disso. E quando a gente gosta, a gente se envolve naturalmente com as coisas. E acho que a gente fazer um evento, a gente está fazendo um evento, uma apresentação como essa, tem essa finalidade. A gente atrair as pessoas num evento de carro antigo. Porra, a gente faz vários, participa de muitos, em todo lugar do Brasil, e é muito legal a acessibilidade da população com a gente. Muito legal. Não tem nenhuma discórdia, não tem nenhuma crítica, é só positivo. Criança, todo tipo de criança, vem brincar, vem tirar fotos, e a gente adora isso. É isso que é legal. Parabéns. Ainda bem que você não está preparado para a palestra, né? Obrigado, Nelson.
Obrigado, Pedro. Queria agradecer também a presença do Olívio Chipim, que é presidente do pessoal do antigo 5º GECAM e 2º BCCL. Obrigado. Nós